Olá, um projeto de lei que tramita aqui no Senado Federal, o PL 200, busca definir novas regras para as pesquisas clínicas que usam os seres humanos. Pesquisas, por exemplo, como desenvolvimento de novos medicamentos. Mas o Conselho Nacional de Saúde se colocou contra essas novas regras. E para entender um pouco melhor, o Cidadania recebe hoje o doutor Jorge Venâncio, ele que é o coordenador nacional da Comissão de Ética em Pesquisa Clínica. Professor, por que existe essa oposição ao novo projeto? O que ele tem de negativo? Chico, qual é o problema? O projeto alega que o problema principal que existe no sistema que analisa, que defende o direito de quem participa, dos doentes que participam nas pesquisas, é que ele demora muito, certo? É burocrático. Que é burocrático, que demora muito, etc. Coisa que já foi verdade anteriormente, mas não é mais verdade. Nosso prazo de resposta hoje está em 48 dias. Nós não conhecemos uma repartição que dê resposta nesse prazo. Nesses 48 dias, o que é analisado e deliberado? Nós analisamos e damos um retorno sobre se o projeto está bom, pode ser aprovado, se tem pendências a serem corrigidas ou se ele está não aprovado. Em 48 dias é o prazo médio de resposta nosso, de 2015 para cá, do início do ano para cá. Né? Quer dizer, então, primeiro isso, quer dizer, ele se baseia numa coisa que não é mais real. Já houve época que demorava 10, 11 meses para ter um retorno. Hoje em dia não é mais essa a realidade. Nós estamos na coordenação da comissão desde meados de 2013 e o centro da nossa atuação foi conseguir colocar as coisas dentro do prazo e tivemos um bom sucesso nisso aí. Recentemente, a opinião pública acompanhou aquele episódio do medicamento ou do produto químico desenvolvido pela USP de São Carlos, apontado como eficiente no tratamento do câncer. E esse caso foi apontado como um exemplo de morosidade nas autorizações, nas etapas. Não, mas é que ali não houve nem solicitação de autorização nenhuma, então não temos nenhuma responsabilidade nisso, né? Ali o que houve foi uma morosidade em programar e executar a pesquisa clínica que é necessária desenvolver, né? Para se ter certeza que o medicamento funciona, tem de usar critérios estatísticos e tudo mais, e fazer um levantamento minucioso, quantas pessoas receberam, quantas melhoraram, etc. Tem que ter um levantamento detalhado disso, né? Isso é o que é natural, que é feito em todos os medicamentos, né? Agora, o que eu não consigo compreender é porque que demorou 20 anos para se fazer essa pesquisa, que agora que vai se começar, né? Se fez a pesquisa só com animais até agora, a parte de pesquisa com humanos, não existiu nenhum projeto até agora. Então, acho que aí talvez tenha havido uma certa subestimação da experiência que o professor lá desenvolveu, mas eu disse já em vários lugares que melhor antes tarde do que nunca, né? Se não fizemos até agora, vamos fazer logo, para a gente apurar se tem uma expectativa tão grande em relação ao medicamento que a gente está sentindo na população, algum fundamento pode ser que tenha. Então, temos que apurar isso aí com cuidado para procurar. Mas voltando àquela sua pergunta inicial, eles partem desse princípio do prazo, que não existe mais. Mas qual é a proposta que eles fazem? Tirar o direito dos doentes. Pois é, isso que eu ia lhe perguntar. Eu sei que a comunidade científica não gosta do termo cobaia humana, mas os seres humanos, as pessoas que se disponibilizam a servir para testar um determinado medicamento ou um procedimento clínico, qual é o risco que elas passam a estar expostas agora? O risco nós procuramos evitar que seja muito alto. Esse é exatamente um cuidado que a gente tem. Depois eu posso até dar alguns exemplos aqui. Mas depende também de qual doença ele tem. Porque se ele tem uma doença que o risco é muito alto de ter um desfecho negativo, né, ele evidentemente vai também ter vontade de correr mais riscos para poder ficar curado, ou para poder melhorar, ou para poder ter um resultado, mesmo que seja paliativo às vezes, né? Quer dizer, então, esse risco também tem que ser proporcional ao risco que a doença traz, né? Senão a gente fica com uma coisa que, se a gente quiser deixar ele sem risco nenhum, e ele está com uma doença com um risco muito alto, daqui a pouco ele vai ficar contra nós, inclusive, porque a gente vai estar cerceando retirando uma possibilidade dele ter alguma melhoria no momento. Compreendeu? E que o senhor falou em exemplos. Que exemplos o senhor poderia citar? Por exemplo, vou citar um caso, né, que é recente. Pessoa com câncer de pulmão, né? Qual é o procedimento rotineiro
no atendimento a um paciente com câncer de pulmão? Se faz uma biópsia para identificar o tipo de célula que o câncer tem, né? Porque hoje em dia, dependendo do tipo de célula, da característica genética da célula, podem ter tratamentos específicos que trazem um benefício muito grande para o doente, né? Então, essa biópsia inicial é inteiramente justificada e ela traz, muitas vezes, muito benefício para quem a faz. Agora, depois que começa o estudo, você tentar fazer uma segunda biópsia e sem conversar claramente com o paciente que está no meio da pesquisa. Uma segunda biópsia para avaliar a evolução. Que aquela segunda biópsia não tem nenhuma vantagem para ele. Se ele não tivesse na pesquisa, ele não faria essa segunda biópsia, não tem nenhuma indicação clínica, né? Então, essa segunda biópsia nos parece que é um exagero, uma coisa que tem riscos, que pode trazer infecção, que pode trazer um pneumotórax, pode trazer uma série de problemas, né, sem nenhum benefício para o participante. Então, essa segunda biópsia nós fomos contra, não concordamos, né? E tanto que não era essencial que quem projetou essa pesquisa retirou a biópsia fora, então a pesquisa foi autorizada. Então, não era uma coisa tão fundamental, aumentava os riscos de uma forma desnecessária e não era uma coisa essencial para a pesquisa. Então, nesse caso, nós não concordamos com essa segunda biópsia, compreendeu? Quer dizer, então, um exemplo de que às vezes traz um risco que não é positivo e aí nós temos interferido nesse sentido. Agora, o direito principal que o paciente tem, que o participante de pesquisa tem, quando ele entra num estudo de um medicamento, é receber o medicamento depois que o estudo acaba. Isso que eu ia lhe perguntar, o novo projeto não garante mais essa entrega do medicamento, principalmente se o medicamento for eficiente no tratamento. Exatamente. Você imagina, uma pessoa com câncer entra num estudo, melhora, quando o estudo acaba, eu mando ele para casa e digo para ele se virar. Seria uma desumanidade uma coisa dessa, né? Se ele voltou a ter esperança de viver no momento em que o medicamento começou a fazer efeito, ele não recebe para participar da pesquisa, não ganha um centavo. Isso, alguns países, as pessoas que se disponibilizam a servirem de cobaias nessas pesquisas são remuneradas, né? Na França isso acontece. Em alguns casos, sim. Existem países que remuneram. Aqui não existe remuneração. O benefício que a pessoa tem é o medicamento, se melhora, ele tem direito a continuar a receber. Então, nós tirarmos esse direito, e o projeto não dá remuneração também, então ele não coloca nada no lugar. Ele coloca duas condições: é necessário haver risco de morte ou de piora grave e, conjuntamente, ausência de tratamento alternativo para continuar existindo o direito ao pós-estudo. Então, ele reduz uma coisa que hoje é de 100% de quem participa nas pesquisas para menos de 10%. A regra vira exceção. Está entendendo? Quer dizer, então, é uma situação que... Em que isso ajuda os prazos da pesquisa a tirar o direito dos doentes de ter o tratamento que a pesquisa está desenvolvendo? Essas pesquisas normalmente são feitas por laboratórios nacionais ou o Brasil é selecionado com um conjunto de países para servir de teste de laboratório de medicamentos que as grandes empresas farmacêuticas estão desenvolvendo? Temos as duas coisas. Tem algumas pesquisas feitas por laboratórios nacionais, mas eu diria que a maioria são pesquisas que vêm prontas de fora e que o pesquisador brasileiro basicamente joga um papel de recrutar pacientes, né? Ele não tem praticamente nenhuma ingerência no desenho do estudo e às vezes sequer conhece bem o desenho do estudo. E políticas como essa em outros países como a Índia têm trazido um prejuízo muito grande à população, não? A Índia passou por um processo parecido com esse do PL 200. Porque eles fizeram em 2005 o que eles chamaram lá de desregulamentação ética, né? E o resultado foi um desastre, porque o balanço oficial do governo da Índia, no período 2005-2012, 2.600 mortes em pesquisas clínicas, sendo 80 comprovadamente pelo uso do medicamento que estava sendo estudado. Então, um resultado catastrófico. A coisa e não há nenhuma responsabilidade civil do laboratório em relação aos familiares daquele paciente? Muito pequena. Quer dizer, eu vi uma manchete do principal jornal da Índia, o The Times of India, agora de dezembro passado, em que ele faz um balanço de 2013 e 2014, ele fala 370 mortes e só 21 parentes conseguiram indenização na justiça. Quer dizer, menos de 10%. Então, na prática, o sistema de indenizações lá não funciona, aí, que é mais ou menos parecido com o nosso aqui. Que também eu sei que o senhor não gosta da expressão, mas, na verdade, eles estão buscando cobaias. Exatamente. No caso, lá é isso, né? E gerou uma comoção tal na sociedade
que a Suprema Corte lá decidiu proibir as pesquisas no país até ter uma regulamentação mais adequada. Imagina o que seria necessário aqui no Brasil para o Supremo Tribunal Federal tomar uma decisão dessa. Foi o que aconteceu lá. Né? Quer dizer, então é uma coisa muito grave. E a gente querer seguir nesse mesmo caminho, nós estaríamos andando para trás em vez de andar para frente. Um outro ponto do projeto, ele trata do papel, da competência da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa Clínica e propõe a criação de comissões por parte dos próprios laboratórios, por parte das próprias empresas farmacêuticas. Como é que você avalia essa proposta de mudança? Primeiro, repara, nós temos um projeto relativamente genérico. Nós temos 700 e poucos comitês de ética no país, espalhados nas universidades, nos hospitais, nas secretarias de saúde, etc. Né? Se a gente pega um projeto genérico e bota para ser interpretado por 700 comitês, nós vamos ter, no mínimo, algumas dezenas de interpretações diferentes. Se ninguém harmoniza esse sistema, os próprios pesquisadores vão ficar desesperados, porque ele vai ter de saber qual é o critério daquele comitê que ele vai apresentar o projeto, senão ele fica perdido. E os critérios éticos também, inexistindo uma padronização nacional, poderão ser bastante flexíveis, né? Exatamente. Além disso, tem esse problema, que eles, além dos comitês atuais, eles criam essa nova figura do chamado comitê independente, que seria um comitê não ligado a nenhuma instituição. Né? Ora, atualmente, todo comitê tem algum nível de despesa, tem que ter uma secretária, tem água, luz, etc. Né? Quem paga é a instituição a que ele é vinculado. O comitê independente, quem é que vai pagar as contas dele? Né? Ou ele vai cobrar para fazer análise ética, ou ele vai ser ligado a uma empresa para analisar os protocolos dessa própria empresa. Aí é um conflito de interesse flagrante. Né? Um laboratório monta um comitê de ética aberto ou veladamente ligado a si próprio para analisar os seus próprios projetos de pesquisa. O direito dos doentes vai para onde, numa situação dessa? Uma questão na pesquisa muito utilizada é a questão do uso do placebo. O placebo, para os nossos ouvintes que não conhecem, é um falso medicamento. É a pílula de farinha. É a pílula de farinha, né? Isso. Um grupo de pacientes é testado com medicamento que se desenvolve e o outro grupo com a pílula de farinha. Né? E para analisar se efetivamente a evolução daquela doença teve alguma melhora. No novo projeto, hoje existem limitações e regras para o uso do placebo, né? Existe. Que não pode botar em risco o paciente, é isso? A limitação principal é o seguinte: se a doença não tem tratamento, a doença que está sendo estudada não tem tratamento, a comparação do medicamento novo pode ser feita com placebo. Aí estamos todos de acordo, nós, o Conselho Federal de Medicina, todo mundo. Agora, se a doença tem tratamento, eu não posso pegar uma pessoa doente, botar alguns anos dentro de uma pesquisa e não tratá-la. Não tem lógica. Se existe tratamento, eu tenho que comparar o medicamento novo com o melhor tratamento que existe hoje, em vez de comparar com nada. Né? Não tem lógica eu deixar uma pessoa doente dentro da pesquisa sem ser tratada. Eu estaria sendo desumano também fazendo uma coisa dessa. Né? E o projeto libera o uso do placebo na prática de uma forma muito... Ele diz que se houver uma necessidade metodológica justificada, que ele não diz o que é, não define, né? Aí está liberado o uso do placebo. Então, é uma coisa também que afeta gravemente o direito dos participantes de pesquisa. Porque pode levar ao óbito sem pode uma necessidade, levar a uma pessoa que pode ser tratada não ser tratada e ficar sem tratamento durante a pesquisa. E também esse uso indiscriminado do placebo não vai demonstrar a eficácia do novo medicamento face à terapia pré-existente. Isso, exatamente. Deixa eu te dar um exemplo de um caso, para mostrar, inclusive, que o nosso espírito não está sendo ficar proibindo as coisas sem necessidade. A gente procura ser o mais parcimonioso possível nesse critério. Nós tivemos uma pesquisa lá, uma pesquisa de um medicamento novo para anemia falciforme, que hoje em dia só tem um medicamento, que é a hidroxiureia. Na norma do Ministério, ela diz o seguinte: a pessoa, quando tem a terceira crise hemolítica, tem que começar a ser medicada com hidroxiureia, né? Aí o projeto que nos foi apresentado dizia o seguinte: se a pessoa já estiver tomando hidroxiureia, pode continuar, até aí todos de acordo. Mas se não estiver tomando, não pode começar no meio do estudo. Eu perguntei o seguinte: mas e se a pessoa tiver a terceira crise no meio do estudo, o que faz? Fica sem tratamento? Né? Uma coisa sem lógica. Aumenta um pouquinho o número de participantes, né? Se quem tiver a terceira crise, medica e tira da conta, né? Faz um N um pouquinho maior, é o suficiente para resolver. Né? E com isso garante o tratamento de todo mundo.
corrigiram, nós aprovamos o protocolo, está sendo executado. Né? Então, não estamos querendo ficar proibindo coisa sem necessidade. Ajudamos, inclusive, a corrigir. Mas não podemos deixar a pessoa dentro de um estudo sem ser tratada, se ela pode ser tratada. Né? O posicionamento do Conselho Nacional de Saúde questiona que esse projeto ele retira a possibilidade de um controle social pelos brasileiros das pesquisas clínicas. Como é que esse controle hoje é efetivado? Primeiro, pela própria participação do Conselho Nacional de Saúde através da Comissão Nacional em Ética em Pesquisa, que é uma comissão do Conselho, que é indicada pelo Conselho, segundo uma série de normas, em conjunto com o Ministério da Saúde, e é uma composição em que participam. Quer dizer, vou citar, por exemplo, hoje na CONEP nós temos, de um lado, uma alta qualificação técnica. Nós temos o ex-reitor da Federal de Santa Catarina, temos o pró-reitor de pós-graduação da Federal do Acre, temos o decano do Centro de Ciências da Saúde da PUC do Paraná, temos o reitor da UNORP lá de São José do Rio Preto, e assim uma quantidade grande de técnicos de ponta. Né? Agora, ao mesmo tempo, nós temos representação da Federação dos Celíacos, das entidades de Alzheimer, da entidade de doença de Gaucher, temos um cacique indígena, porque a gente tem de analisar os projetos com os índios, né? Um cacique Chavante, que tem uma participação muito interessante lá na comissão também. Então, essa composição plural ajuda a ter múltiplos olhares e a ver as coisas de uma forma mais completa. Né? Se a gente bota isso numa instância administrativa, pura e simplesmente, necessariamente nós vamos estar ampliando a burocracia e, em relação aos prazos, provavelmente aumentando, porque eu não conheço nenhuma repartição que consiga igualar os prazos que nós estamos fazendo atualmente. Então, seria um passo atrás fazer a coisa nessa direção. Esse é o argumento que nós temos colocado em todas as instâncias, na audiência pública do Senado, em todas as instâncias que nós temos debatido. E a receptividade tem sido boa? Nós temos sensibilizado bastante uma série de segmentos. Eu acho que já tem uma série de senadores que estão concordando com as posições que nós temos apresentado. E na audiência pública da semana passada eu achei muito interessante porque a outra parte, o setor que estava representando a Associação Médica Brasileira, que tem uma posição diferente da nossa, mas recuou numa série de aspectos na audiência e acredito que é provável que o relator agora da Comissão de Ciência e Tecnologia faça um relato já incorporando essas mudanças que o representante da Associação Médica Brasileira admitiu. Ele recuou nessa questão do placebo, né? Admitiu que deve-se fazer um uso mais restritivo do placebo apenas. Ele recuou na proposta dos comitês independentes, que ele acha que não devem ter, e recuou na proposta de acabar com um órgão centralizador do conjunto do sistema. Ele diz que isso é necessário, ele discute aonde esse órgão deve ficar, mas ter um órgão central que coordene o conjunto do sistema, ele considera indispensável também. Então, eu diria que a discussão está avançando, nós estamos amadurecendo no debate e vamos poder concentrar nas questões que faltam ainda. E o senhor acredita que o resultado desse novo projeto pode, como vem sendo colocado principalmente pelo representante do setor empresarial, destravar a indústria de fármacos no Brasil? Eu acredito que aí tem uma certa dose de fantasia. Por quê? Alguma melhoria nós podemos ter, mas a situação do Brasil está longe de ser uma situação tão negativa assim quanto eles tentam apresentar. Repara como é que se dá a composição da pesquisa a nível mundial. 44% da pesquisa é concentrada nos Estados Unidos, a nível mundial. 28% na Europa. Sobra 28% para o resto do mundo, todo. Né? O Brasil está na frente do Japão, o Brasil está na frente da Rússia, o Brasil está na frente da Índia. Nós não estamos tão mal assim. Quando o senhor fala está na frente, está na frente... Tem mais pesquisas aqui do que lá. Aqui. Né? Então, nós não estamos tão mal assim. Podemos melhorar? Seguramente. Vamos trabalhar para isso, estamos trabalhando para isso. Mas não acredito que nós estamos numa situação de calamidade. Eu já vi eventos aí em que se fica dizendo que o Brasil tem 1% das pesquisas mundiais. Isso não é verdade. Basta olhar o site do governo americano, o clinicaltrials.gov, que vai ver que é 2,3% da pesquisa está no Brasil. O Brasil tem 3% da população mundial. Nós não estamos tão mal assim. Né? Podemos melhorar, seguramente, mas não está uma situação de calamidade como está se tentando pintar. Não me parece isso. Né? Agora, o pior caminho, me parece, é querer ampliar as pesquisas pelo seguinte caminho: não negociar nada com a outra parte, né? Achar que basta a gente fazer um mecanismo de indução que a gente atrai as pesquisas, né? Sem nenhum compromisso do outro lado, e
Qual é o mecanismo de indução? Tirar o direito dos nossos doentes. Aí nós vamos para a idade da pedra. Foi o que aconteceu na Índia, que deu no que deu. O senhor falou nos benefícios. Que benefícios hoje o Brasil tem quando participa de uma pesquisa que é capitaneada por um outro país? Ele tem benefício em algum nível para as pessoas que participam na pesquisa. Mas eu digo no campo de patente, no campo de... Não, a patente é de quem faz a pesquisa, não é do Brasil. Isso aí, benefício nesse terreno, não acredito. Benefício que tem é para os doentes, né? Tem alguma coisa que os pesquisadores ganham de experiência nesse processo também, que eu acho que não deve ser desprezada, né? Mas para a patente, essas coisas, a patente é de quem financia a pesquisa. Isso aí continuará transferindo os royalties para o... Os royalties e os remédios caros, né? A gente sabe que tem aí medicamentos contra o câncer, por exemplo, que custam R$100 mil a dose, né? É uma coisa complicada. O caixa do Ministério sofre nessas horas. Nós temos acompanhado aí um movimento social muito grande, mudando um pouco o nosso foco, sim, que é em relação ao uso de animais nas pesquisas de desenvolvimento, pesquisas clínicas. Uhum. Como que a Comissão Nacional de Ética observa esse movimento? É possível pesquisa sem animal? Acredito que não, porque nós vamos começar a fazer a pesquisa com filho de quem? Né? Não tem sentido. Se a gente pode fazer com animal antes de fazer com humano, me parece que é uma questão de cautela mínima, né? Porque é exatamente na pesquisa com animais que se avalia, inclusive, quais são as doses de perigo de vida no medicamento, que você avalia como é que você vai começar a pesquisa com humanos, é na pesquisa com animais, né? Agora, essa parte dos animais não é da nossa alçada. Tem uma comissão no Ministério de Ciência e Tecnologia, que é a comissão de pesquisas com animais, e que ela que trata disso. Isso aí nós não temos ingerência direta, digamos assim. Agora, nos parece indispensável a pesquisa com animais antes da pesquisa com humanos, porque a gente colocar diretamente os humanos para sentirem o primeiro risco seria uma coisa, elevaria muito o risco da pesquisa, né? Muito bem, eu agradeço a presença aqui no programa Cidadania. Esse foi o doutor Jorge Venâncio, ele que é o coordenador da Comissão Nacional de Ética em Pesquisas Clínicas, vinculado ao Conselho Nacional de Saúde, que veio analisar aqui com a gente o projeto de lei 200, que regula o uso de seres humanos em pesquisas clínicas. Se você quiser comentar essa entrevista, telefone para nós o número 0800 61 2211 e a ligação é gratuita. Ou então entre na nossa página web www.senado.leg.br/TV. Até um próximo encontro.